um quarto pequeno, abafado e pouco úmido, se encontrava Laux-Sane, sentada em uma cadeira de madeira, olhando fixamente para o senhor do outro lado do curto cômodo. Ele, já idoso e de longas barbas brancas, parecia intimidado, assustado. De sua testa pingavam gotas de suor, mas ele não ousava mover-se para limpá-las. Laux havia-o prendido com seu olhar penetrante. Milady, não tenho a resposta para essa questão. Devo, no entanto, dizer-lhe que ele está vindo, implacável. É melhor entregar a runa, e isso ainda pode terminar bem. Laux passa as mãos sobre a mesa, derrubando uma série de ampulhetas. Exaltada, ela diz: não há forma disso terminar bem. Mesmo com a runa, o chamado não hesita, sempre quer mais. Ele não entende, nunca entendeu que a única forma é... Ela para, encara novamente a figura. Nem você, com toda essa sabedoria, acreditaria. Ele então intervém. Já vi coisas, milady, das quais você não acreditaria. Sei do que digo. Há sempre uma saída. O caminho é sempre o mesmo. A temperatura sobe ainda mais. E Laux diz: ele me mataria se pudesse. O velho parecia exausto, com algum tipo de mal-estar. Faz como quem vai se calar, mas diz, baixinho: se ele te encontrar, vai arrumar um jeito. E então ele levanta o tom de voz: entregue chama eterna, e isso terá outro resultado. Tudo em volta da velha criatura começa a pegar fogo, brasa se acendendo sobre a madeira. Não! Diz Laux, virando a mesa definitivamente. Eu quero a runa do tempo! Entregue sua localização! Grita ela. O velho, sem poder resistir, entrega uma centelha e antes de sumir, de perecer, ele diz: a voz dos rebeldes. Ele irá silenciar você. Rais é implacável. E se ele não puder, então o Duque o fará. A imagem vai se desfazendo como em uma ilusão. E Laux-Sane solta a runa chama eterna, se revelando, na verdade, no deserto Shurimani, o local onde ela está verdadeiramente. Finalmente ela diz: Rise não pode, e o Duque Adras está morto. E agora eu sei onde a runa do tempo está. E quando eu acender, finalmente, esta maldita escravidão irá acabar. Fala, contistas! Riot Games, um recado pra vocês. Vocês perderem, olha só a tríade aqui trabalhando duro e mais uma vez eu vou apresentar para vocês os seus próximos campeões. Invocadores, por favor, tenham a gentileza. Megistos, com quem você joga, quem você seleciona? Salve galera, Megistos aqui e eu vou permanecer, vou virar mono o meu personagem, o Yordle, que apesar da insegurança tenta salvar todo mundo. Gwyn. Tá certo, é bom continuar com o mesmo campeão pra ver se sobe de elo mais rápido. Fenrir, sua vez! Boa noite, jogadores de RPG. Eu sou o Fenrir e vou jogar com Xiaoyi, o monge que não é cego, mas é sábio. Meu Deus, que apresentação magnífica! Agora teremos a senhorita Adler. Olá, contistas. Bom, eu continuo com a Ellie. Sucinta como a nossa falsificadora e charlatã. Eu sinto que ela tá enganando a gente. Por último, a Kessan. Boa noite, contistas. Continuo aqui com o Azeran. Vamos botar fogo em tudo. Pois bem. Megistos, você pode finalmente explicar a composição dessa equipe pra gente? Como é que tá aí? A gente tem atirador, a gente tá com tanque, como é que tá essa equipe? Evidentemente, meu caro, o tanque é ninguém mais, ninguém menos do que o Yordle, sim, eu. Temos também na nossa composição o suporte Xiaoyi. Ele, a Vastaia, ela fica na posição de assassina, esperando uma oportunidade. E o nosso querido Azeran, explodindo em energia do vazio, é o nosso mago. Eu não sei se ele fez uma previsão do futuro de que você vai explodir aí em energia do vazio. Eu não sei se esse cara tá te desejando bem ou mal. Mas definitivamente as equipes estão apresentadas. Finalmente a nossa campanha, redefinindo as estruturas de poder, vai para o jogo de número 2. E esse jogo se chama A Guerra
que não acabou. Yo guys, vocês estão no centro da cidade, esperando o pôr do sol maravilhoso que vem e que deixa uma paisagem bonita pra vocês quando vocês olham pro caminho de onde vocês vieram. Então o sol tá lá no fundo se pondo, vocês veem aqueles montes, né, que ficam depois das pradarias, e do outro lado vocês enxergam lá na linha do horizonte, mas bem lá no fundão, as fumaças do reino de Fertara. Ellie está se juntando a vocês agora, a menos que ela mude o caminho dela e decida que ela não vai encontrar o grupo no local marcado. E aí finalmente vocês estarão reunidos. Eu vou encontrá-lo sim. É isso, então o jogo começa e fiquem à vontade para trocar informações. Vocês estão todos juntos novamente. Há alguns dias eu não vejo um pôr do sol tão bonito. Meus caros amigos, estão todos bem? Ellie? Estou bem, sim. O pôr do sol é realmente muito lindo. Eu acho que nossos colegas preferem o silêncio para contemplá-lo. Infelizmente, não temos tempo para contemplar o sol hoje. Conseguiu o que queria? Consegui informações, eu acho. São boas? Previsões, talvez. Previsões? Que Sim. tipo de previsões? Não tão boas, mas devemos continuar nosso caminho. E aí eu vou andando na frente. Nessa cidade existe um oráculo? Eu vou andando junto com ela. E os outros dois? Eu fico um pouco mais atrás ainda olhando pro pôr do sol. Eu tava acompanhando o Shao, né? Então tô junto. O que o pôr do sol te causou, Azeran? A última vez que parei para contemplar o pôr do sol, eu estava em companhia de meus pais. É o primeiro pôr do sol que não os tenho ao meu lado. Isso é muito triste. Então, enquanto vocês seguem a jornada firmemente, vocês percebem de início um Azeran cabisbaixo, um Azeran triste. Aparentemente, seus pensamentos o levavam para lugares distantes. Eu paro, né? Assim que vejo o Azeran, meio cabisbaixo. Me dê um minuto, já volto. E vou até o Azeran. O quê? Sim. Sente-se bem? Sim, na medida do que é possível se sentir bem hoje. Eu nem havia percebido que haviam se afastado tanto de mim. Precisamos nos apressar, não é? Fertara é o destino. Sim. Esse é o nosso destino. Shao, enquanto você fala com Azeran, duas informações conflitaram bastante na tua cabeça. Uma delas é de que o Azeran até agora se mostrou um cara focado, compenetrado. Ele esteve até rude em alguns momentos para que ele conseguisse cumprir o caminho dele, né? O caminho dele sempre em frente, o caminho dele certeiro. Você viu o que ele fez com o urso gorila, e isso te deixou naquele momento bem decepcionado. Pois bem, agora você encontra um Azeran completamente sensível, um tanto até vulnerável parecia, falando de seus pais. Isso reverbera dentro de você de que jeito, assim, essa diferença? O que você pensa sobre o Azeran ser essa figura enigmática que você tá vendo, ou contraditória, né? Das duas uma. O que você acha? O meu personagem, com esse conflito, a única coisa que ele pensa é que nós não somos tão diferentes assim. Que, como todos os seres vivos, existem diferenças, o desequilíbrio, a inquietude, mas também existe o seu momento de calmaria, de apreciação, de contemplação da vida. Azeran está passando por um momento difícil. Shao olha para aquele momento e fica meio confuso, apesar de ter essa plenitude de entender o que estava acontecendo. Mas ele respeita o Azeran, apesar de ter cometido seus erros, porque todos os seres vivos falham. Ninguém é perfeito. Shao falhou muitas vezes antes de conseguir ter essa sabedoria que os outros dizem que ele tem. Ele só é um contemplador do conhecimento, não é sábio.
Mas por vezes ocorre que o conhecimento, para se ser sábio, vem acompanhado de uma curiosidade, e nem sempre essa curiosidade ela tem os mesmos limites da empatia. Eu quero que você faça um teste de dilema. Ímpar, Vamos ver. 10 par. Você quer saber o que mais vocês têm em comum e que tipo de conhecimento você consegue absorver deste cara que se mostrou muito focado até agora pra você. Que tipo de sentimento tem dentro dele que pode abordar alguma coisa muito sensível em relação à beleza da natureza, e alguém que destrói, corrompe e consome a natureza ao mesmo tempo. Então o seu personagem neste momento ele falha no dilema dele e ele quer ter informações, ele tá curioso e ele vai precisar cutucar o Azeran. Do que Azeran? Podemos seguir o caminho? É claro. Eu me ponho a caminhar. Eu vou olhando pro sol, olho pra ele, olho pro sol. Se procura alguma coisa de semelhante, não tenho nada de semelhante ao sol, Sr. Shao. Eu acredito que tem muito, sim. Como o sol, o senhor dorme e acorda. O sol se põe e nasce no outro dia. O senhor não acha que isso é uma verdade? É bastante superficial essa comparação, Sr. Shao. Nós não precisamos ser tão profundos nas comparações. Mas estou curioso sobre o senhor. Poderia fazer algumas perguntas? Eu olho pro sol, olho pro Shao. Vá em frente, Sr. Shao. Vá em frente. Digo que estou curioso porque, por mais que esse grupo tenha algumas coisas em comum, nós nos destoamos muito um dos outros. Mas o senhor é o que me deixa mais curioso. Pelo fato de que eu não consigo entender de onde vem a sua tenacidade. Experimente ter a sua cidade destruída e ou sucumbirá ou será tenaz. Só há 2 caminhos, Sr. Shao. Entendo. Por mais que essa tenacidade leve o senhor ao caminho obscuro? E lá vem o senhor de novo. Entendi o vosso ponto agora, Sr. Shao. Ainda quer saber se sucumbirei, não é? É sempre assim, né? O senhor se aproxima e diz que tem curiosidade sobre a minha tenacidade, mas é tudo pela runa, não é? Lhe pergunto, o senhor é tenaz, Sr. Shao? O senhor se preocupa tanto com o momento em que terei em minhas mãos aquelas malditas runas? Mas e o senhor? O que fará quando esse momento finalmente chegar? Eu torço para que esse momento nunca chegue, Sr. Azeran. Então estamos seguindo caminhos completamente diferentes. E talvez o senhor deva ir para o outro lado. Azeran, isso é extremamente ofensivo pra você. Não pensei numa palavra melhor. Você vai jogar dilema agora. Você vai escolher agora se você se deixa levar pela sua fúria interior ou se você controla esse impulso antes que ele se torne uma fúria exterior. O que ele diz ultraja, pensei nessa palavra melhor, muito aquilo que você acabou de dizer sobre ver a cidade sendo destruída porque você quer reparação, né? Se não retaliação. E quando ele fala que ele quer que não encontre, parece que ele tá jogando contra teu time. O que você faz? O senhor consegue entender a condição humana quando não vem escrita num livro? O senhor consegue enxergar as pessoas? O senhor consegue ter o mínimo de empatia? Mas eu não estou dizendo, Sr. Shao, eu não estou dizendo da empatia pela vida. Eu não estou dizendo da empatia aquela que se aprende, aquela que te dizem que o senhor tem que ter uma vez que é um monge. Eu estou dizendo, o senhor consegue olhar
para dentro do Senhor mesmo, nesses momentos? O Senhor consegue fazer uma crítica sobre as coisas que o Senhor fala? Ou o Senhor simplesmente solta, sem pensar muito? Porque às vezes eu tenho essa impressão que o Senhor é só uma panela sem tampa, que às vezes o Senhor é só um vulcão que solta sem muito conhecimento das coisas onde vão reverberar. Porque não é possível que estejamos juntos. E nessa hora eu paro na rua. Há 2 dias, não é possível que o Senhor tenha visto o que viu, que o Senhor, por um instante, não imagine o que passa pela minha cabeça. Que o Senhor não imagine que a única coisa que eu quero é chegar nessas malditas runas. Eu falo isso desde o primeiro momento. Não há segredo. E lhe digo, Sr. Shao, se desejas manter essa parceria, se desejas caminhar junto comigo, que o Senhor pense da próxima vez que almejar que eu não chegue ao meu destino é uma ofensa grave, é me desejar a morte. É me desejar andar ao ermo, é me desejar sucumbir. Não é possível, Sr. Shao, que o senhor não tenha entendido isso ainda, intitulando-se sábio, intitulando-se monge. O senhor sabe por que eu fiz essa pergunta, Sr. Azeran? Para me irritar, talvez. Para saciar a sua curiosidade, para ver até onde eu posso ir. Uma das coisas o senhor acertou. Eu quero ver até onde o senhor está disposto. E eu quero me descobrir até onde eu posso ir também com o senhor. Então, tenha que este limite é estabelecido. Esse é o limite. Até aqui o senhor pode ir. Desse ponto pra cá, o senhor não passa. Porque se passar, eu vou destruir o senhor e quem quer que se ponha no meu caminho. O senhor tá me entendendo, Sr. Shao? Só vou dizer que Shao, enquanto ele falava que ele ia destruir, por um segundo você não via mais na sua frente a imagem do Azeran colérico, né, revoltado que você tá vendo agora. Mas você como se tivesse piscado durante um segundo e voltado para aquele sonho, onde você segurou na mão o fio dos amaldiçoados e via que você gritava pro Azeran e ele não conseguia mais te escutar. Isso fez com que você ficasse paralisado durante pelo menos uns 3 segundos, só olhando para ele enquanto ele falava, parecendo que não estava ali. Eu percebo que o Azeran tá exaltado e a gente precisa chegar no nosso objetivo. Tô um pouquinho à frente, dou uns passos atrás, chego perto dos dois, falo pro Azeran: e é claro que nós vamos chegar ao seu objetivo, Duque, mas precisamos nos ajudar. Eu encosto no braço dele pra ver, tipo, eu vou encostando devagar, se ele não reagir, eu seguro o braço dele amigavelmente. Eu levanto o braço. Nesse momento, senhorita Ellie, eu não preciso da sua condescendência. Eu fecho a mão acima da cabeça, eu respiro fundo, eu abaixo a mão e eu passo por eles. Eu vou atrás dele, entre ele e o Shao. E agora vocês seguem conversando ou vocês seguem neste clima pesado que se estabeleceu? O Shao, assim que ele sai desse transe, ele fecha os olhos, dá uma respirada como se tivesse vindo de qualquer outro lugar, se tivesse passado por uma guerra de horas, dias talvez. Ele olha pra frente, abrindo os olhos. Duque Azeran. Eu paro, mas não olho pra trás. Espero que lembre de todas as suas palavras. Eu me lembrarei. E o senhor se lembrará?
digo que não só me lembrarei. Infelizmente, o destino é implacável e o futuro muito mais. E eu começo a andar, cabisbaixo, como se ele tivesse com 2 toneladas em cima das costas ou mais. Ele anda até mais lento. A postura dele de postura ereta, com as mãos para trás, confiante, desarmada. Quando ele volta desse transe e fala isso pro Duque Azeran. E ofegante ainda. Eu vou trocar de lugar com a Ellie. Vou deixar que ela ande na frente com o Azeran. E agora eu vou ficar mais atrás até acompanhar o Shao. Assim que eu vejo ele mais cabisbaixo, vou tentar consolar ele dizendo: Shao, lembrem-se que para eles é difícil ver o destino ou o mundo como nós de Ionia. A verdade é que o contato com os espíritos e a ideia de equilíbrio faz toda a diferença. Então é preciso ter um pouco mais de cuidado ao tocar em certos assuntos com o Duque. Tenho certeza de que você entende. Aí eu aponto pro Azeran. Ele definitivamente se encontra mais distante do equilíbrio do que nós. E nós precisamos ajudá-lo. Eu olho pro Gwyn, ainda com aquele peso nas costas. Eu agacho até ele. Você gosta muito do seu mestre, não gosta? Eu tenho uma missão, Shao, de fazer com que o Duque Azeran chegue em segurança até Ionia, pois Serpe, minha mestra, deseja vê-lo. Eu também fiquei bastante assustado com o que aconteceu na Orla, mas a verdade é que não podemos permitir que isso mude inclusive a nós. E o que você está disposto a fazer para cumprir a sua missão? O Gwyn se mostra inseguro sempre que precisa, fazer uma afirmação a respeito do que ele precisa fazer ou não fazer. Aquela sensação de que verbalizar o que ele precisa fazer é um adicional, de que é uma afirmação de que ele pode falhar ao fazer aquilo. Então ele reluta, mas responde: a minha intenção é protegê-lo, e é o que eu tentarei fazer. Inclusive, se Duque Azeran não existir mais, e só o vazio? Se o Duque Azeran, de alguma maneira, não resistir mais, Shao, significa que eu já falhei. E eu fico em silêncio. Então, Gwyn, falharemos juntos. Porque ele disse que qualquer um que estivesse ao caminho dele, ele passaria por cima. Ele destruiria. Então o nosso futuro, Gwyn, é a destruição. E ele volta cabisbaixo, com o peso no corpo. Mas não se preocupe com isso agora. Infelizmente fui amaldiçoado. E não quero que isso passe para você. Eu o acompanho. O destino olha para nós, que preza pelo equilíbrio, de maneira diferente. Devemos confiar nele. Vamos. Fico calado. Eu diria que a jornada até Fertara poderia ser calma e auspiciosa, mas eu só diria isso se não fosse as últimas conversas que aconteceram dentro desse grupo, que carregam consigo uma responsabilidade terrível. Encontrar as runas já é por si só uma maldição. Destruí-las, guardá-las, estudá-las, usá-las, transportá-las é um fardo a se carregar. É uma responsabilidade grande demais e todos vocês sabem disso.